Olá pessoal, meu nome é Thaís Santos Guerra Tassiarini, sou enfermeira do Serviço de Educação e Enfermagem aqui do HC-UFTM e a aula será sobre ressuscitação cardiopulmonar em caso suspeito ou confirmado de Covid-19. Faz parte integrante do protocolo multiprofissional aqui da instituição. Os objetivos de aprendizagem são apresentar as normas da instituição para o atendimento na parada cardiorrespiratória e descrever um plano de ressuscitação cardiopulmonar, com ênfase nas medidas de biossegurança. Fazendo uma breve introdução, o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, de alta transmissibilidade pelas vias respiratória e contato, ela é caracterizada como uma síndrome gripal, que em alguns casos pode evoluir para formas graves da doença de repercussão sistêmica e levando a uma possível parada cardiorrespiratória, em ritmos não chocáveis, principalmente devido à hipóxia, mas também para ritmos chocáveis. Nessa condição, será necessário iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que seguiremos as normas vigentes, ditadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, comum a qualquer outro tipo de atendimento, mas acrescido de algumas medidas adicionais de segurança para evitar, minimizar a aerosolização e a exposição dos profissionais. O que reforça no atendimento ao paciente do COVID é a extrema importância de se seguir padrões e um ambiente controlado. A unidade organizada, um planejamento rigoroso da assistência, equipe capacitada, a adoção rigorosa das medidas de biossegurança e uma infraestrutura adequada com recursos EPIs e outros recursos disponíveis. Neste espaço, nessa situação, não existe qualquer tipo de situação para improviso, porque o improviso gera ansiedade, que a ansiedade gera quebra de barreiras de segurança, que isso leva à imprudência, que isso gera o quê? Uma exposição do profissional. Nessa perspectiva, como estratégia para apoiar, direcionar as unidades assistenciais, ficou normatizado na instituição que os materiais, equipamentos de proteção, medicamentos, equipamentos para RCP, incluindo a intubação quando é o caso, deverão estar em local de fácil acesso e de rápido acesso e de conhecimento de toda a equipe, principalmente reunidos e organizados em kits. Todos os clientes hospitalizados com suspeito diagnóstico de Covid-19 deverão estar em quartos e unidades com rede de gases montada, monitorizados e com acesso venoso PERV, independente do seu nível de classificação de complexidade assistencial. Assim como já uma rotina institucional, o carro de emergência e o desfibrilador bifásico deverão estar checados e testados a cada plantão. E uma questão que reforça nessa norma institucional é a implementação do round interprofissional, que nada mais é que uma reunião no início do plantão pela equipe interprofissional para discutir o planejamento assistencial no período de trabalho. Por exemplo, um espaço interessante para estar conversando sobre os pacientes com sinais de deterioração clínica, sobre a questão do planejamento dos insumos na unidade, fazer uma revisão de como que está todo o processo de organização do trabalho. Então, esse é um espaço privilegiado pela implementação do round, favorecer uma comunicação efetiva da equipe. Em relação à equipe, ela precisa ter conhecimento atualizado, experiência e destreza no uso de equipamentos de proteção individual, em suporte básico e avançado de vida e no manejo ao cliente grave. O local de atendimento precisa ser um quarto privativo com infraestrutura de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro EPA. Na ausência, o quarto precisa estar com as janelas abertas e as portas fechadas. Profissional deverão adotar medidas de precaução por contato e por aerossóis pelo fato da necessidade de realizar manobras torácicas, compressões torácicas, intubação e também o manejo dos equipamentos de oxigenoterapia, que são procedimentos geradores de aerossóis. Então, justificado a isso, precisará ser utilizado uma máscara N95, avental descartável de manga longa e punho, gorro, luvas de procedimento, óculos de proteção ou protetor facial. Lembrando a importância que a higiene das mãos em todos os momentos, antes dos EPIs, depois que tocou na maçaneta da porta,
entre alguns momentos do atendimento e depois na hora da retirada dos equipamentos de proteção. Lembrando que a técnica deve ser seguida na paramentação e na desparamentação para a segurança do profissional. O número de profissionais dentro do quarto da unidade de isolamento do procedimento, ela tem que ser o mínimo possível, com funções bem estabelecidas. Não é o momento que entra o professor e os alunos, colaboradores, é um momento que tem que ter uma restrição. Por isso foi formado 2 times, né? Foi normatizada a formação de 2 times. Um time assistencial de resposta rápida, que é o de linha de frente, ou que fica dentro do quarto, e o número vai variar se o paciente está entubado ou não está entubado. Ele estando entubado, serão necessários 4 profissionais. Não estando entubado, precisarão 5, que envolve a questão do manuseio do procedimento de intubação. Fora do quarto, formaremos o time de retaguarda, que são 2 profissionais, que desempenharão a função de dar suporte e providência de materiais e equipamentos não disponíveis no local do atendimento. Por que é importante a formação desses 2 times? O profissional que está dentro do quarto, que já está paramentado, ele não pode ficar saindo por alguns motivos. Ou se ele precisar sair para buscar algum equipamento necessário que não consta dentro do quarto, ou ele vai sair paramentado, contaminando o ambiente, ou ele vai desparamentar muito rápido e isso vai fazer com que ele fique mais exposto à contaminação, ou ele vai demorar para fazer a desparamentação na técnica e lá dentro, considerando como equipe mínima, vai ficar, o time vai ficar desfalcado. Então, o grupo que entra permanece e quem faz essa mobilização é o grupo que está do lado de fora. O que é importante considerar, que o importante desse round interprofissional, que no início do plantão, considerando a equipe de trabalho, já tem que estar definido quem serão os profissionais que atuarão no time de linha de frente, no time de retaguarda, e também quais são as funções de cada um. Não é esperar ter uma parada para na hora definir no momento quem desempenhará qual função. Então, no início do plantão, o enfermeiro, junto à equipe interprofissional, definirá a equipe de linha de frente de retaguarda e as suas atividades. Importante considerar as competências legais, as competências comportamentais e as melhores habilidades. Dito sobre as normatizações da instituição, eu descreverei agora o plano de ressuscitação cardiopulmonar que está no protocolo multiprofissional aqui da instituição. Ele está subdividido em 5 fases. Fase 1, vigilância e prevenção. Fase 2, prontidão. Fase 3, reconhecimento imediato da parada cardiorrespiratória e do manejo da ressuscitação cardiopulmonar. Fase 4, manejo pós-parada cardiorrespiratória e fase 5, avaliação debriefing. Fase 1, vigilância e prevenção. É o momento da identificação do grupo de risco e dos sinais de deterioração clínica. Importante considerar que dificilmente uma pessoa para subitamente. Ela vem ao longo de horas, de dias, apresentando sinais de deterioração clínica que são observados através da monitorização. Então, nessa fase, a fase de vigilância, a gente tem que estar atento, principalmente as pessoas do grupo de risco, são as pessoas que têm a maior probabilidade de apresentar complicações, que são as pessoas com mais de 60 anos de idade, transplantados, com comorbidades respiratória, cardíaca e renal, imunossuprimidos, diabetes, insulino dependentes, com obesidade mórbida, cirrose ou insuficiência hepática. Existe algumas ferramentas para identificar os pacientes que têm risco. E aqui no hospital a gente padronizou o score de alerta, né, o MILS, que para medir o risco de deterioração. Geralmente utilizando essa escala, a soma dos scores, se der maior ou igual a 4 ou 3 em algum parâmetro, já é suficiente para a gente comunicar o médico para avaliação. Então, tão importante não é esperar um paciente apresentar uma parada para intervir, é a gente fazer a vigília e prevenir. Se identificado alguma comorbidade, uma gravidade, a gente vai precisar chamar o médico para que ele tome as devidas
condutas para prevenir o avanço e piora desse quadro clínico. Se, caso manter ou evoluir os sinais de deterioração clínica, a equipe tem que estar a posto, tem que intensificar a vigilância, sinalizar esse risco a toda a equipe, porque a equipe tem que estar preparada. Vocês lembram como eu falei lá na implementação do round interprofissional, que no começo do plantão a equipe já tem que estar sabendo que tem um paciente com risco de parada e que a equipe já tem que estar todo definido quem irá participar, quem integrará o time de linha de frente de retaguarda e quais serão as suas funções, tá? O carro de emergência, o desfibrilador, o ventilador mecânico, se for o caso, já estão todos próximos, o material de intubação está reunido e preparado numa mesa móvel, se precisar, já para facilitar a entrada desses materiais dentro do quarto, unidade de isolamento, tá? E os EPIs estão em quantidade suficiente, em local adequado e disponível de conhecimento de toda a equipe. Se mesmo assim o paciente parou, nós vamos seguir, né, o manejo de ressuscitação cardiopulmonar comum a todos os pacientes que tiveram a parada, que envolve o algoritmo, né, circulação, desfibrilação, via aérea e respiração. O que significa isso? Que não difere, né? É que a intubação traqueal, ela tem que ser priorizada, porém ela não deve atrasar o início da RCP e da desfibrilação cardíaca, né? E a ênfase nas manobras de RCP de alta eficiência, que envolve colocar a cabeça e o corpo no mesmo plano sobre uma superfície rígida, né? A velocidade das compressões de 100 a 120, com uma profundidade de 5 a 6 centímetros, que a mesma coisa, o rodízio nas compressões a cada 2 minutos, a não ser, ou antes, né, se perda da eficiência nas compressões, que são importantes para garantir um sucesso na ressuscitação cardiopulmonar. E lembrando que a desfibrilação é o tratamento de escolha nos ritmos cardíacos chocáveis. Aqui eu trago um exemplo de um algoritmo de um paciente intubado monitorizado com Covid, que está descrito no protocolo multiprofissional da instituição, que ela traz um exemplo de como que seria o atendimento. E isso não difere de um outro paciente, né? A pessoa que está no atendimento, que está fazendo a vigília, ela reconhece a parada, né, pelo ritmo no monitor, não atende aos comandos verbais e motor se consciente, e o pulso, né, não está palpável. Chama ajuda e a equipe chega, aí chegando a equipe paramentada, se organiza dentro do atendimento, se está com a dieta em curso, desliga a dieta. Enquanto isso, a pessoa está fazendo as compressões ininterruptamente. Lembrando que as compressões são só interrompidas por pouco tempo, máximo 10 segundos, em situações na hora do médico verificar o pulso, da intubação, da desfibrilação. Fora isso, ininterrupto durante todo o procedimento. Então, chegando a ajuda, que já está paramentado, cada um tem a sua função, já foi definida previamente. Não é ali o momento de conversar, olha, eu vou assumir essa posição, você assume outra posição. Não, eu já entro sabendo que eu sou responsável por manusear o carro de emergência com o desfibrilador, de ligar o desfibrilador. O outro já chega com a função de saber que ele é o responsável pela administração dos medicamentos e controle dos tempos. Importante aqui ressaltar que na equipe mínima que entra, o rodízio é feito nas compressões torácicas entre todas as pessoas do grupo, exceto a pessoa que vai ficar responsável pela medicação e controle de tempo. Aqui eu demonstro um outro algoritmo descrito no protocolo multiprofissional, que é o de um cliente sem via aérea avançada, tá? Nessa situação, aqui já vem descrito os profissionais e as suas funções, considerando que o paciente ele está sem via aérea avançada, mas se ele tiver no ritmo chocável, a desfibrilação é antes da intubação, tá? E se fosse num ritmo não chocável, a adrenalina já deve ser iniciada o mais precocemente possível. Enquanto isso, vai realizando a questão da intubação traqueal. Se fosse num ritmo chocável, a adrenalina iniciaria só depois do segundo choque. E isso segue as recomendações gerais
de um atendimento a qualquer paciente em ritmo de parada. Considerando aqui as recomendações específicas, aquelas que são adicionais para minimizar a aerosolização e a exposição dos profissionais. A segurança do profissional deve ser prioritária, ou seja, não pode iniciar no procedimento sem antes estar paramentado. Então, é uma condição, uma exigência. As compressões torácicas no cliente, tanto em via aérea avançada ou não, serão contínuas sem sincronização com a ventilação. Nós chamamos de hands-only, né? Só compressões. A gente tem que evitar desconectar o tubo do ventilador mecânico. Quando absolutamente necessário, o que tem que fazer? Tem que colocar o ventilador em stand-by e clampear o tubo traqueal com uma pinça robusta, com cremalheira, que aqui no hospital a gente utiliza a pinça Rochester. O que a gente precisa também estar muito atento que evitar utilizar a bolsa válvula máscara, que é o AMBU. Mas se indicado pelo médico, a gente tem que tomar alguns cuidados, como acoplar o filtro de barreira, que nós temos aqui no hospital, entre a válvula e a máscara, posicionar o guedel, que é a cânula orofaríngea, e realizar a técnica de selamento com 2 profissionais. Um profissional faz o selamento e o outro faz a ventilação. Lembrando que tem que ter uma redução do fluxo de oxigênio, né, o fluxo máximo 8 litros por minuto, sem ser umidificado. Considerando ainda as recomendações específicas, o circuito, antes da intubação, ele precisa ser montado previamente. Lembrando que não pode desconectar o tubo do circuito do ventilador. Então, anteriormente, a gente vai estar preparando isso. E prepara sempre, colocando um filtro de barreira, um traquecare, um sensor de capnografia no circuito, tá? Da forma que está demonstrado na imagem. E isso, para facilitar, essa imagem já vem nos ventiladores mecânicos aqui da nossa instituição, essa imagem, para facilitar, porque precisa ter um treinamento anterior, né, para a gente se familiarizar com esses dispositivos e a ordem, para que na hora isso não gere confusão e a gente acabe montando uma sequência errada. Uma outra consideração no atendimento ao paciente com COVID é que a gente não pode desconectar o ventilador, então a gente ajusta os parâmetros. Na hora que chega, o paciente tem uma parada, eu inicio as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, eu vou fazer isso mantendo os parâmetros do ventilador. Assim que chegar a equipe, o médico ou o enfermeiro, ele vai fazer o ajuste desse ventilador, isso considerando o paciente que já está entubado. Ele vai fazer o ajuste do ventilador colocando uma FO2 de 100%, aumentar para maior sensibilidade. Aqui no nosso hospital, nosso ventilador é da marca Digital, aí a gente ajusta para 20 centímetros de água, o PIP para 5, uma frequência respiratória de 10, o alarme de pressão expiratória de 60 e um tempo expiratório de 1 segundo. Também, na situação de desfibrilação cardíaca, a gente não desconecta o ventilador do tubo. Lembrem-se disso. O que nós podemos fazer? Colocar o ventilador em modo stand-by. Não desconecte, não desligue o ventilador. Quando a gente desliga o ventilador para proceder à desfibrilação, na hora que liga, até reiniciar com os parâmetros, a gente leva tempo e o paciente ele vai estar sem esse suporte ventilatório, considerando que existe uma limitação do uso de AMBU no atendimento a estes pacientes. Terminado o atendimento, a gente vai iniciar, conforme os padrões, né, de atendimento, que é o manejo pós-parada cardiorrespiratória, que aí o médico vai tratar a causa que precipitou a parada, né? Nós vamos ter que manter vigília constante, informar a família, transferir para uma unidade de terapia intensiva, se for o caso, e fazer os registros no prontuário, tá? Aqui no hospital foi elaborado um guia de registro e controle no RCP, demonstrado aqui na imagem, que ele consta de um cabeçalho onde traz informações RCP e pós-RCP, e embaixo o controle de tempos em relação à terapêutica elétrica e terapêutica farmacológica. Lembrando que o profissional que fará o registro nessa parte da terapêutica elétrica, que é a parte do controle do tempo e das medicações, ele não participará do rodízio nas compressões durante o atendimento.
É recomendado que esse impresso ele já fique já no carro de emergência junto com uma caneta. Lembrando que esse formulário ele vai ficar dentro do quarto e tudo que fica dentro do quarto não pode sair. Então, depois de preenchido esse formulário, ele vai servir para depois fazer um registro eletrônico. Esse impresso não pode voltar para o prontuário. Importante fazer essa ressalva. E a última etapa, e muito importante, é a fase 5 de avaliação e debriefing, que é o momento que o time que participou, o time de linha de frente, o time de retaguarda, vão fazer um balanço de tudo o que aconteceu, né? Quais foram os pontos positivos que foram alcançados, lembrar que tem que valorizar as coisas que foram boas e destacar também quais foram os intercorrentes, o que é possível melhoria, o que ainda precisa enfatizar, reforçar algumas educações permanentes, quais foram as situações de quase erro e que a gente precisa melhorar. Então, é um momento de crescimento, de aprendizado. Essas foram as principais referências que nortearam essa aula. Pessoal, convido vocês para assistirem o vídeo institucional sobre ressuscitação cardiopulmonar em caso suspeito confirmado de Covid-19, tá? Muito obrigada e até uma próxima.